Eu trabalho em um hotel há 15 anos. De casa, eu vou e volto a pé todos os dias, e o meu horário é das 6 às 2 da manhã, quando outro vem me substituir. Certo dia, um tornado atingiu a minha cidade e quase todos os moradores foram para lá. E eu nunca tinha visto aquele lugar completo com todos os quartos ocupados. Mas assim que a situação da cidade melhorou e as coisas foram voltando ao normal, as pessoas sumiram. Voltaram para suas casas e rotinas e o hotel voltou a ficar vazio. O lugar não era tão grande. Tínhamos em torno de 10 quartos e para os funcionários tínhamos uma sala de descanso, onde tinha um sofá grande, uma mesa para comer, um micro-ondas, armários e cadeiras. E eu amava deitar naquele sofá quando não tínhamos cliente, pois deixávamos uma campanha na recepção para que tocassem quando não houvesse alguém para atender. Neste dia eu estava deitado no sofá descansando. No hotel, haviam apenas 2 quartos ocupados e era uma quarta-feira. De repente eu escuto uma voz na recepção dizendo algo como um oi. Eu me levanto e vou até lá. Nós tínhamos um vidro que dividia o caixa do cliente com um vão embaixo para passar o dinheiro, chaves do quarto e outras coisas. E a nossa sala era trancada. Na recepção, havia um homem alto com mais ou menos 1,80 m de altura. E quando ele me vê, ele me fala que seu quarto estava sem toalhas. Como eu já estava cansado, eu não pergunto mais nada e pego uma toalha e passo por debaixo do vidro, onde o homem a puxa com muita violência, me olhando diretamente nos olhos. Ele acena com a cabeça, se vira e vai em direção aos elevadores. E eu volto para a nossa sala de descanso. Mas antes de me sentar, eu vou à sala do meu chefe, onde ficam as câmeras de segurança, e fico observando o cara. Ele estava parado em pé, aguardando o elevador, quando pega a toalha com as 2 mãos e começa a cheirar e a esfregar em seu rosto lentamente. Eu acho aquilo estranho demais. Talvez ele tivesse gostado do cheiro do nosso amaciante ou algo assim, mas mesmo assim, para mim era muito bizarro. Então ele pega o elevador e eu paro de acompanhar e vou me deitar. Começo a ouvir uma música baixinha e a mexer no celular quando a campainha da recepção toca. E eu me levanto e vou para lá. E quando eu chego, era o mesmo homem novamente, com a toalha na mão. Ele me vira e fala que esqueceu a chave de acesso do seu quarto, e eu pergunto qual era o número do quarto, e o homem chuta qualquer coisa. Ele fala algo como 2C, mas em nosso hotel, nós não temos letras nos nomes dos quartos. Ele estava mentindo. Então eu falo para ele que nossos quartos apenas são números, e ele agressivamente vem com tudo para frente, batendo com o peito contra o vidro com muita força. Abre um sorriso macabro e se aproxima com o rosto quase colando no vidro, olhando diretamente para mim. E me fala: "Eu vou matar você." Repetidamente, aumentando seu tom de voz até começar a gritar. Eu falo para ele que vou ligar para a polícia e pego o telefone e aponto o discando para eles. E ele começa a zombar de mim por discar para a polícia. Enquanto eu converso com a atendente, ele se afasta do vidro, vira de costas e sai do hotel. Eu conto isso à atendente, que me pergunta se ainda quer uma viatura no local. E eu digo que não. Falo que voltaria a ligar caso ele voltasse. Dessa vez eu resolvo ficar na recepção caso o cara voltasse. E no decorrer da noite atendo apenas mais um cliente, até o meu horário de partida às 2 da manhã. Dou graças a Deus, guardando minhas coisas e saindo pela frente pelo estacionamento. Desconfiado, eu observo tudo ao redor e não havia ninguém. Apenas 3 carros estacionados, e eu me sinto aliviada, e começo a caminhar, quando escuto uma voz. Eu paro e olho ao redor, mas desconfio que tenha sido algum cliente, pois as luzes dos quartos estavam acesas e eles poderiam estar conversando. Então eu volto a andar. A rua estava um completo silêncio. O único som que escutava era o barulho do meu sapato quando eu caminhava. De repente escuto passos vindo atrás de mim, correndo, mas não era uma corrida com força. Parecia alguém correndo nas pontas dos pés. E quando olho para trás, um homem se esconde atrás de um carro estacionado. Eu fico parada olhando para o carro e começo a andar devagar de costas. Já era tarde da noite, mas havia uma casa com a luz da sala acesa e, na pior das hipóteses, eu poderia correr para lá e pedir ajuda. Quando de trás de carro o homem se levanta devagar, me olhando, e dá um passo para frente saindo da escuridão. Era o cara do hotel. Ele para, me olhando, sorrindo novamente, e fala: "Eu vou matar você." E começa a correr em minha direção.
Eu me viro e corro para a porta da casa e consigo alcançá-la, e começo a bater gritando socorro. Mas o homem me alcança também, e coloca um braço em volta do meu pescoço me sufocando, e uma mão na minha boca abafando os meus gritos, começando a me puxar para fora. E eu chuto desesperadamente a porta, quando um anjo no corpo de um homem abre, e ao ver a situação, parte para cima do cara, e eles saem no soco. Mas o homem do hotel começa a apanhar, e então ele corre. Covarde. Nós chamamos a polícia e eu fui para dentro da casa do rapaz, enquanto eles chegavam. Ele e a esposa me serviram uma água com açúcar, e eu tremia e chorava muito, e aquilo me acalmou. E eu agradecia ao tempo todo. Quando a polícia chega, eles me enchem de perguntas, e vão ao hotel no dia seguinte, pegar as imagens da câmera para identificar o homem. E dentro de 2 semanas, sou chamada para realizar um reconhecimento na delegacia. Eles colocam 4 caras em uma parede, todos parecidos com o suspeito, mas infelizmente nenhum dos caras era ele. Por sorte, ele nunca mais voltou ao hotel, e eu comprei um carro e parei de voltar a pé para casa. Se não fosse aquele homem me salvar naquela noite, provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Eu trabalhava em um mercado local. Não era um lugar gigante e tínhamos apenas 2 caixas. E no turno da noite, era eu e Denise. Denise era uma garota muito linda e gente boa. E eu fui apaixonada por ela uma época, até descobrir que ela era lésbica e tinha uma namorada. Desse ponto pra frente, viramos grandes amigos. Por ser uma garota linda, ela recebia muitos elogios e convites para sair, mas isso nunca a incomodou. Ela sempre agradeceu e negou o mais educado possível, e eu perguntava se isso não a incomodava. E ela sempre me dizia que estava acostumada até um certo dia. Ela estava fazendo hora extra nesse dia e entrou mais cedo, e quando eu cheguei, ela reclamou comigo que um cara insistiu para sair com ela. O cara já havia frequentado o mercado anteriormente e ficava sempre de olho nela, mas nunca teve coragem de abordá-la até aquele dia. Mas ela negou, e muito. Disse que ele foi invasivo e que a incomodou, mas ele foi embora. Eu disse para ela avisar a gerência, mas ela disse que não, que estava tudo bem. Lá pelas 9 da noite, um cara entra pela porta principal e fica olhando para todos os lados. Denise havia ido arrumar o estoque e eu estava sozinho nos caixas, quando virei para ele e perguntei se poderia ajudar. Ele olha para mim seriamente e me diz: "Eu vim ver Denise." Neste momento a minha ficha cai. Era ele. Era o cara estranho que a importunou. Então eu viro para ele e falo que Denise já havia ido embora. E ele fica confuso, me respondendo gaguejando que veio para chamá-la para sair e perguntou se eu tinha o telefone dela. Nessa hora eu tive certeza. Ele mudou sua história. Eu não dispensaria o cara se Denise tivesse me falado que sairia com alguém, mas como ela reclamou desse cara o dia inteiro, eu tinha certeza que precisava espantá-lo. Então eu disse que era o noivo dela e pedi para que ele parasse de ficar no seu pé. Ele fica estático, olhando na minha cara incrédulo, e me fala que ela não disse que tinha um noivo, e eu respondo que sim, que ela tinha, que era eu. Então ele se vira e vai embora. Denise volta 5 minutos depois e eu conto a história para ela e descrevo o homem. E ela me diz que era realmente o cara e que estava começando a ficar com medo. E deu muita risada ao ter falado que éramos noivo, mas adorou a ideia. No dia seguinte foi tudo normal. Já havia dado a hora de fechar o mercado e eu tranco as portas, que eram de vidro, e começamos a fechar o caixa, quando escutamos batidas vindo da porta, e quando olhamos, era o homem em pé, com o rosto colado no vidro. E ele fala com Denise, e Denise grita para ele que não tinha nada para conversar, e que era para ele deixá-la em paz. Então ele fala: "Eu vim resolver o nosso problema com seu noivo, e tirá-lo do nosso caminho." E ele levanta sua mão, revelando uma faca que bate no vidro, me chamando para o lado de fora. Ele queria me matar para poder ficar com ela. Denise corre para os fundos onde ficava o telefone para chamar a polícia, e eu fico cara a cara com aquele doido. Ele me encarava com raiva e batia a ponta da faca no vidro, e eu estava travado no caixa, pensando no que fazer caso ele conseguisse entrar. Pensando no que pegar para ir para cima dele, ou se corria para os fundos junto a Denise e trancávamos a porta. Por sorte, a polícia estava chegando, e quando ele ouviu as sirenes, ele apontou a faca para mim, e em seguida passou ela perto do pescoço, me olhando e me ameaçando, e saiu correndo. A polícia não conseguiu pegá-lo naquela noite, mas pediram as câmeras de segurança e conseguiram identificá-lo, e ele foi preso.
Mas mesmo assim, nós dois saímos daquele trabalho. Isso já faz alguns anos, fizemos até faculdades juntos e somos grandes amigos. Mas agora, cada um trabalha na sua área e sempre que nos encontramos, relembramos dessa história assustados e damos muitas risadas. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Eu tinha acabado de arrumar um emprego em um hotel de rua, no turno da noite, que acabava lá pelas 7 da manhã. Eu estava em treinamento com outro atendente, o Bob, e no nosso turno eram nós dois e os nossos chefes. Mas os nossos chefes foram viajar de férias, então ficamos apenas Bob e eu por uma semana. Certa noite Bob precisou faltar, mas disse que ficaria com o telefone em mãos, e caso eu precisasse era só ligar, principalmente por ainda estar em treinamento. Eu estava na recepção verificando os sistemas, pois ainda não tinha aprendido tudo, quando esse homem chegou. Ele era bem elegante de terno e muito sério, com um olhar fundo, pesado e triste. Ele me pergunta se tenho vagas, e eu ainda tinha 2 quartos livres, então ele me solicita um deles, e eu faço o seu cadastro. O homem pega a chave e sai para o seu quarto, e eu volto a mexer no sistema, quando dentro de 2 minutos eu escuto um barulho alto, e tomo um susto. Ele estava no balcão, batendo com a mão, e disse que não tinha entregue as chaves do quarto correto, e que precisava das chaves certas. Eu pego das mãos dele e verifico, e para mim estavam corretas, mas elas poderiam estar desmagnetizadas. Então eu pego a nossa cópia de segurança e entrego para ele, e ele sai novamente. Após 2 minutos eu estava nos fundos vendo alguns documentos, e o mesmo homem volta e começa a falar que a chave não funcionava, e que provavelmente eu tinha entregado a chave errada novamente. Eu tinha feito o cadastro dele no quarto 4, e ele cismava que tinha sido no 5, mas se não me engano, o 5 já estava ocupado por um casal, e ele insistia em pegar a chave dele. Eu peço para que ele espere um pouco, pois eu ia verificar, e eu me mantive nos fundos mexendo em alguns documentos quando ele foi ao banheiro, e eu volto para a recepção. E neste momento eu escuto ele falar bem baixo, de dentro do banheiro. Eu preciso matá-la. Meu coração acelera. Eu não tinha certeza de que ele tinha falado isso, e eu fico com muito medo. E o mais engraçado, parecia que ele estava chorando. Nós tínhamos uma faca na parte de baixo do balcão, e eu a pego, e seguro atrás da minha mão. Como eu estava com blusa comprida, eu coloco a faca por dentro da manga, e ele sai do banheiro, e eu falo para ele que iria acompanhá-la até o seu quarto, e ele concorda. Nós saímos e fomos em direção ao quarto, e eu estava na frente, e ele o tempo inteiro atrás de mim. Eu não podia julgá-lo, mas estava pronta para o pior. Começo a subir as escadas, pois seu quarto ficava no 2º andar, e ele sempre me seguindo. Mas em nenhum momento eu hesitei. Eu ficava o tempo todo de canto de olho, observando seus movimentos, e ele parecia normal. Um pouco nervoso, mas normal. Quando chegamos ao quarto 4, eu abro a porta com a chave, e ele me fala que esse não é o seu quarto, que o dele seria o 5. Mas eu insisto, dizendo que já tinha alugado. Quando a porta do quarto 5 abre, e sai uma mulher, e o homem pula em sua direção, te derrubando no chão, e te enforcando com as mãos. Eu tento separá-lo, mas ele é muito forte, e a mulher já estava ficando completamente roxa, quando eu me lembro da faca na manga, e coloco em volta do seu pescoço, e grito para soltá-la, apertando um pouco contra sua pele, saindo sangue, e ele a solta, chorando, caindo no chão com as pernas em volta dos braços. Eu chamei a polícia depois que os ânimos abaixaram, e a mulher era sua esposa, que estava hospedada com outro homem que no momento da briga não ousou sair do quarto para defendê-la e separar. O cara sabia da traição e veio pronto para pegá-los em flagrante e fazer o pior. Mas ele desistiu de última hora e não foi por causa de minha faca, pois ele estava muito determinado. Mas ele desistiu porque ainda a amava. O cara foi preso e no fundo confesso que fiquei triste por ele, principalmente por terem uma família formada, e a mulher continuou solta com seu amante. Confesso que fiquei com muito medo quando eu o escutei no banheiro, porque eu achava que ele estava falando de mim. E eu estava pronta para furá-lo. Essa, graças a Deus, não foi a ocasião, mas sempre esteja pronta para o pior, pois ele poderia estar ali simplesmente para me atacar, e confiar não era uma opção.